Bom dia, meus amores. Como estamos? Creio que estamos tudo bem. Eu estou bem. Então, hoje a nossa aula de história tem como tema as indústrias no Brasil. Mas vamos lá na nossa construção dos nossos hábitos. Então, vamos lá. Nos coloquemos em um lugar silencioso, confortável e que o nosso material esteja à mão para possíveis possibilidades de sublinhar, de circular, de anotar algo. E isso vai fundamentar os nossos estudos. Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá iniciar. Lembrando da aula passada, qual foi o título da aula passada? Vamos lá? A modernização ou o início da modernização no Brasil. E hoje nós vamos estudar as indústrias no Brasil. É interessante, meus amores, que quando o Brasil começou a ser estruturado de uma maneira a fazer um comparativo com as grandes metrópoles da Europa, essa modernização ela veio de uma maneira muito acanhada, por conta até mesmo do contexto econômico do momento, do contexto da mentalidade da sociedade brasileira da época. E assim também nós vamos hoje conhecer como as indústrias no Brasil, como as primeiras indústrias foram instaladas, como essas indústrias mudou a forma das pessoas viverem naquele momento, como a mentalidade do povo brasileiro ela muda a partir da introdução de uma perspectiva de melhor qualidade de vida. Nós vamos estudar todos esse conteúdo, a perspectiva de melhora de vida, o contexto histórico e o contexto econômico que as indústrias, ao serem instaladas inicialmente no Brasil, elas fizeram com que o nosso país tomasse novos rumos. As pessoas, a sociedade começou a viver de uma outra forma. Então, vamos lá. No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinham origem nos lucros gerados pela cafeicultura. Só lembrando, e onde essa atividade econômica era produzida? Em grande parte do interior do país, ou seja, do interior da região sudeste. Aquela produção de café era vendida para outros países e o lucro da mesma fazia e dava sustentação e a possibilidade de instalação das novas indústrias no Brasil. E isso fez com que, ao gerar aquele lucro, pudessem investir em indústrias, e isso fez com que todo o país vivesse um contexto de renovo. Era um momento de oportunidade, de crescimento, de potencial econômico sendo aí conhecido, sendo efetivado no Brasil. Assim, nesse período, o crescimento da indústria no Brasil ocorreu principalmente na atual região sudeste do país. E aqui nós temos o quê? Uma imagem. E aí, o que tem de diferente nessa imagem? Nós vemos que a maioria aqui, homens, aqui nós vemos, e vemos também, meus amores, que nessa imagem mostra crianças. Vocês observam? As crianças, elas estão em todos os ângulos dessa imagem. Olha só, toda parte dessa imagem. Será? E vamos observar a legenda. Operários reunidos em frente à fábrica na cidade de São Paulo. Ou seja, naquele momento, a criança, olha só, a criança era também considerada um pequeno adulto e fazia parte do operariado da época. Não só os adultos, homens e mulheres, mas nós vemos nessa imagem também crianças. Continuando, entre as principais indústrias estavam as de tecelagem e as de produção de alimento, ou seja, indústria alimentícia. A indústria de tecelagem são aquelas que produzem tecido, roupa, e vão ser as primeiras a serem implantadas no Brasil. No início do século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela dos operários, ou seja, quando tudo iniciou, a maioria daqueles operários não eram operários brasileiros, mas sim imigrantes, pessoas vindas de outros países.
em algumas cidades, como São Paulo, eles chegavam a ser a maioria dos trabalhadores na fábrica ou nas fábricas. O trabalho nas fábricas. Como era esse trabalho? Nós vemos aqui, meus amores, nessa imagem, operários. A legenda é muito clara. Operários reunidos em frente à fábrica na cidade de São Paulo, 1910. Só que esses operários também, aqui nesse grupo, estão incluídos crianças, meninas e meninos. Então, vamos ver quais eram as condições de trabalho para todo esse grupo. As condições de trabalho nas fábricas eram precárias, como não havia direitos trabalhistas, olha só, daí criança está sendo classificada como operário também, por não haver direitos trabalhistas. Nessa época, as jornadas de trabalho chegavam a 14 horas por dia e muitas vezes os operários não tinham direito a descansos aos finais de semana. E aí nós vemos, meus amores, já de cara, uma imagem que retrata como operário crianças, e aí nós vamos conhecer as condições. Eram precárias. Por que eram precárias? Por conta da longa jornada de trabalho, por conta que os seus direitos, que hoje nós conhecemos muito bem, os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores, dos operários, eles não eram efetivados, talvez nem fossem conhecidos por eles mesmos, mas mesmo assim, por conta da necessidade de sobrevivência, eles se submetiam a esse tipo de trabalho. E o mais interessante, você observa na imagem que parece estar toda a família, homem, mulher e crianças. É interessante isso. Era necessário que todos trabalhassem para poder sobreviver. E era um trabalho difícil por conta da não efetivação dos seus direitos. Eram exigidos apenas os deveres, mas os direitos não. As instalações eram inadequadas e os ambientes eram sujos, mal iluminados e mal ventilados. E aí imagine, pessoas que trabalham em uma jornada exaustiva, não tendo direito a coisa alguma, onde estão homens, mulheres, crianças, e todos em grande aglomeração. Isso não seria possível hoje, não seria. E com tudo isso, as instalações das fábricas, elas não eram apropriadas para o trabalho de tantas pessoas, inclusive crianças. Era comum os operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do cansaço e da falta de segurança. Além disso, havia um rígido controle sobre os operários, que estavam sujeitos ao pagamento de multa caso qualquer regra fosse desobedecida. E olha só, interessante, eles faziam seu trabalho em uma jornada exaustiva e não tinham o ambiente de trabalho apropriado, e se acontecesse algo, por exemplo, um operário por um acidente quebra uma cadeira, vamos dizer assim, ou quebra uma ferramenta ou uma máquina, ele que vai pagar por isso. Ele é que vai pagar para a manutenção daquele objeto. Infelizmente, isso só mostra as condições eram as piores possíveis naquele momento nas fábricas instaladas no Brasil. Continuando, algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa para os seus funcionários usarem os banheiros. Nossa, já imaginou uma coisa dessa? Para as mulheres, as condições eram ainda piores, pois recebiam um salário menor que os dos homens. Sem comentário. Os operários se unem. Então, vamos lá, qual é o contexto? Contexto das primeiras instalações das fábricas no Brasil. Elas eram instaladas e foram instaladas graças ao lucro da cafeicultura, e a partir do momento que elas começam a surgir, uma das principais eram a tecelagem e a produção de alimento, a indústria alimentícia, e faziam com que as condições de trabalho dentro dessas fábricas eram insalubres, não dava condição nenhuma dos seus operários viverem ali, trabalharem naquelas condições. Mesmo assim,
ainda vivendo sobre forte pressão, porque eles tinham necessidade, as dificuldades eram imensas, e mesmo assim os seus direitos não eram efetivados em nenhum momento, o mínimo que fosse. Eles ainda tinham a desigualdade entre homens e mulheres, homens recebendo mais e mulheres recebendo menos. Olha só, isso é histórico, né? Infelizmente. Mas queremos que os nossos estudos e os nossos conhecimentos potencialize aos nossos governantes equiparar esse salário. Não tem por que ser diferente, mas é preciso que seja igual, porque somos pessoas. O que nos diferencia no momento era apenas o sexo, homem e mulher. Mas todos nós temos os mesmos direitos, principalmente em relação aos direitos trabalhistas. Isso não era efetivado. E aí nós vemos que as primeiras fábricas elas foram instaladas de maneira acanhada, as condições de trabalho eram as piores possíveis e os direitos não eram efetivados nem um pouco, no mínimo que fosse de direito. E aí os operários, vivendo todo esse contexto, eles começaram a se organizar, a se movimentar, a fazer com que os seus direitos fossem efetivados. Mas como isso acontecia? Porque a grande maioria dos operários, como diz o texto, eram imigrantes. E muitas fábricas e indústrias, a sua maioria eram imigrantes. Eles não conheciam a legislação do país, eles não tinham noção de que os seus direitos estavam sendo suprimidos dele. Então, os operários começam a se organizar e aí começam a produzir ideias para fazer com que os seus direitos fossem efetivados. Vamos lá? Muitos operários se uniram para reivindicar melhorias, pois estavam insatisfeitos com as condições de trabalho. Impossível, né? Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem. Olha aí só, isso aí é algo, um potencial, algo que vai indicar uma melhora nessa organização, nessa união desses operários. Assim, as ideias desses imigrantes contribuíram para que os operários criassem as primeiras associações de trabalhadores, que mais tarde deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. Nas reuniões dos sindicatos, os operários procuravam organizar estratégias para que as suas reivindicações fossem atendidas. Na luta por direitos, os trabalhadores organizaram muitas greves. Em suas reivindicações estavam a redução da jornada de trabalho, maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. É aquilo que eu tinha comentado no início, né? Nós vemos na imagem que os operários naquele momento incluíam também as crianças. Então, a organização desses operários, a partir do momento que esses operários começam a se organizar e, por conta das ideias que eles traziam dos seus países, da forma de organização trabalhista que eles traziam dos seus países, isso possibilitou a eles a se organizarem e a dar origem aos primeiros sindicatos. E o que é que esse grupo eles reivindicavam? Reivindicavam uma jornada de trabalho que fosse possível ser vivida, eles reivindicavam melhores salários, férias, e eles reivindicavam também a proibição do trabalho de menores de 14 anos, ou seja, a proibição para o trabalho das crianças, que isso é fundamental. Compreendermos que a criança ela tem o seu tempo, o seu momento de ser inserido no mercado de trabalho. Talvez hoje nós temos, talvez não, com certeza hoje nós temos leis mais claras, mas ainda é necessário conhecermos com certeza quais são até mesmo os direitos daqueles que têm mais de 14 anos, para que ele possa serem efetivados e para que possam também serem fiscalizados. E aqui nós vemos uma grande passeata. Vamos ver? Operários se mobilizam em greve geral na cidade de São Paulo, 1917. Nós vemos aqui um grupo muito grande, não é, de pessoas. Ainda assim, nós vemos também imagens de crianças
já desde pequeno lutando pelos seus direitos. Interessante isso, né? A busca muito coerente dos seus direitos e a busca de uma forma organizada fez com que os operários brasileiros eles tivessem também dentro das suas organizações um crescimento intelectual por conta da busca da efetivação dos seus direitos. Vamos lá. Aqui nós temos uma pergunta. Atualmente, os trabalhadores ainda realizam mobilizações como a representada na fotografia? Sim. E por quê? Justamente pelos mesmos motivos, para que os seus direitos sejam efetivados, para que seus direitos sejam, na verdade, sejam de fato efetivados. Eles até podem existir numa legislação, mas infelizmente não são 100% efetivados. Vamos saber um pouco mais? Futebol. Atualmente, o futebol é um dos esportes mais conhecidos e praticados do mundo. Mas você conhece a história do início desse esporte no Brasil? Então vamos conhecer. O futebol foi introduzido em nosso país no final do século XIX. Inicialmente, ele era pouco conhecido e apenas pessoas ricas tinham condições de praticar esse esporte, pois os equipamentos eram raros e caros. A vinda de imigrante para o Brasil ajudou a difundir o futebol, pois muitos deles já praticavam o esporte em seus países de origem. Em algumas fábricas, a prática do futebol era incentivada como maneira de melhorar a disposição de seus funcionários para o trabalho. Dessa maneira, ao longo dos anos, o futebol passou a ser jogado principalmente por operários, em alguns terrenos vazios espalhados pela cidade. Nas primeiras décadas do século XX, foram surgindo os primeiros clubes de futebol no Brasil e o esporte começou a se profissionalizar. Muitos dos clubes criados nesse período existem até hoje e contribuíram para tornar o futebol um dos esportes mais populares do Brasil. Vamos dar uma olhada na legenda. Jogadores do Bangu Atlético Clube, na cidade do Rio de Janeiro, 1911. E aqui nós temos a nossa atividade. Mas vamos recapitular a aula de hoje. Nós vimos como as indústrias elas foram instaladas, o que foi que possibilitou as indústrias serem instaladas e quais eram as condições de trabalho dentro dessas indústrias e dessas fábricas. É importante ressaltar que essas instalações elas possibilitaram crescimento ao Brasil. O mercado de trabalho brasileiro, naquele momento, ele dava um passo enorme e fazia isso de maneira com que os seus operários não tivessem os seus direitos efetivados. Através de muita luta, através de muita, vamos dizer, organização em meio aos funcionários, eles puderam também crescer, e o seu crescimento veio inicialmente formatar os primeiros sindicatos do Brasil. E isso deu possibilidade aos operários, trabalhadores em geral, a sonhar com seus direitos trabalhistas sendo desenvolvidos, sendo efetivados e sendo fiscalizados. O Brasil começava naquele momento um novo passo, dava um novo passo, mas esse passo foi preciso que operários se organizassem para também criar uma instituição que pudessem lutar pelos seus direitos, pela efetivação dos seus direitos. É interessante, meus amores, que ao respondermos às nossas atividades, que possamos fazer uma outra leitura e lembrar de sublinhar aquilo que você considera importante. Então, vamos lá. Leia o texto e responda as questões. É muito boa esse tipo de atividade, porque possibilita a gente fazer uma interpretação, casar o nosso entendimento com a videoaula e com o texto lido por cada um de vocês. Então, que vocês possam ter uma ótima tarde, aliás, que nós possamos ter uma ótima tarde, que possamos fazer as nossas atividades com êxito, viu? E até a próxima. Atividades, elas estão propostas no nosso roteiro, tá bom, meus amores? Tchau, beijo.